الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Agradeço ao Sheikh Ibrahim, os irmãos, todos eles, sem citar nomes para não injustiçar ninguém, né? E a todas as irmãs também. E rogamos a Allah Azza wa Jal que essa reunião seja abençoada e essa reunião de vocês depois do Eid, depois do Ramadan também, seja uma reunião de benefício, inshallah. O Sheikh citou o hadith onde o profeta alayhi salatu wassalam incentivou as reuniões onde se estuda algo do Alcorão Sagrado, se estuda algo da religião, ou se faz a dhikr, onde a gente lembra de Deus, né? Nabi alayhi salatu wassalam, quando viu um grupo dos companheiros dele reunido, perguntou para eles: o que vocês estão a fazer? Por que vocês se reuniram? Por que estão sentados aqui? Aí eles disseram: Jalasna linadhkur Allah. Nós estamos aqui reunidos para lembrar o nome de Deus. Então ele disse: eu não perguntei a vocês por suspeitar de vocês, mas eu quero vos informar que Allah subhanahu wa ta'ala elogia vocês frente aos anjos, né? Yubahi bikum malaikatah. Mais ou menos essa tradução. E também a gente tem muitos incentivos sobre isso. Então sempre que a pessoa puder, e sempre que vocês, irmãos e irmãs, puderem participar, seja de algum programa que seja feito na mesquita, uma aula, aprender algo, ou seja uma reunião geral como essa, devemos correr e buscar participar. Nabi alayhi salatu wassalam também disse: todo grupo que se reunir numa mesquita, lendo o Alcorão ou estudando algo que é relacionado ao Alcorão, essas pessoas, esse grupo vai ter vários benefícios. O primeiro deles, a misericórdia de Deus irá descer sobre eles. Os anjos irão envolver esse grupo. A tranquilidade também irá descer sobre esse grupo, né? Entre outros incentivos que a gente tem. Bom, hoje é cerca de dia 10 de Shawwal, né? Shawwal é o mês que sucede o Ramadan. Vamos contar, eu estou falando mais ou menos dia 10. Hoje é 11. O Eid foi quarta, né? Quarta. Outra quarta 8, quinta 9, sexta 10, hoje sábado 11. Noite de 12 já. Inshallah, como o tempo passa rápido, né? Parece que ainda ontem a gente estava no jejum do Ramadan. O mês que vem depois do Ramadan se chama Shawwal. E depois vem Dhul Qa'dah. Depois vem Dhul Hijjah, o 12º mês, que é o mês do Hajj. Aí a gente em Shawwal assim percebe que, olha, a gente saiu do mês de Ramadan, saiu de uma adoração, de um costume e tal. E a gente tem que refletir agora nesse mês sobre o que passou no Ramadan. Mas não é só o assunto do Ramadan. Mas é uma reflexão que está assim, que deve acontecer nessa época. Porque é a época que sucede uma adoração que você fez. Vamos dizer assim: qual é a educação do muçulmano depois de realizar uma adoração? É geral, mas a gente está falando por causa do Ramadan, para a gente lembrar, subhanallah, Ramadan passou, a gente rezava mais do que reza agora, a gente jejuou os dias do Ramadan, a gente se reunia mais do que a gente se reúne agora, a caridade era muito maior do que a caridade agora, né? Isso é normal, não é que a gente está a acusar a nós mesmos. Claro, cada um de nós deve sempre olhar para si mesmo. Eu chegar e olhar no espelho assim e falar: Ana muqassir. Você sabe o que é muqassir em árabe? Que eu estou em negligência, eu sou negligente, eu estou em falta, né? Que você quer falar para alguma irmã: eu estou em falta com você, você fala o que? Ana muqassira, né? Alguma das irmãs aí depois ensina árabe para outra que não sabe, né? A taqsir é eu estar em falta. A gente sempre está em falta. Mas eu estou dizendo que é normal depois do Ramadan a gente ter uma queda. Mas a queda não pode ser assim,
né? Direto. Tem que ser uma queda assim. Parabólica. Hã? Qual o nome que a gente vai dar? Parabólica. Parabólica. Tem que ser uma queda assim, em diagonal. Não pode ser assim. Isso, o Nabi alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu diz sobre o profeta alayhi salatu wassalam, diz: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era o mais generoso das pessoas. وكان أجود ما يكون في رمضان. E ele era mais generoso ainda no Ramadã. Então, é normal, Ramadã a gente está mais propenso à adoração, às coisas boas, generosidade, tudo. Aí ele disse, qual que é a razão? Porque no Ramadã, Jibril, o anjo, Jibril alayhi salam, encontrava o profeta alayhi salatu wassalam e revisava o Alcorão com ele. Tá bom, qual que é a educação então? A educação do muçulmano depois de realizar uma adoração. Primeira coisa, إكمال نقص هذه العبادة. الإكمال que é? Completar. Eu procurar completar o que eu posso ter negligenciado ou faltado nessa adoração. Um exemplo, quando a gente reza, logo depois da gente terminar a oração, a gente diz Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qual que é a tradição do profeta alayhi salatu wassalam? Que é a primeira palavra que ele falava depois de terminar a oração? Ele dizia Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aí tem al-adhkar ba'da as-salah, igual os irmãos leram al-mu'awwidhat, ayat al-kursi. Nabi alayhi salatu wassalam lia ayat al-kursi, al-mu'awwidhat. Então, a primeira coisa que ele falava depois de terminar a oração, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. E ele ensinou algumas preces, alguns du'at, né? Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Então, o nosso assunto aqui, a primeira coisa que ele fazia depois da oração, dizer Astaghfirullah. Peço perdão a Deus, né? Mas a pergunta, você acabou de rezar, você fala Astaghfirullah? Tipo, cometeu algum pecado? Fez algum erro? Faltou alguma coisa? Então, por isso, a primeira coisa, a primeira educação do muçulmano depois de realizar uma adoração, completar aquilo que ele pode ter negligenciado. Eu posso ter faltado com algo nessa adoração. Eu esqueci algo. Eu fiz mal feito. Primeira coisa, eu peço perdão a Deus. E até mesmo no Hajj, por exemplo, os versículos do Corão onde tem a adoração, Hajj, outras adorações, vê no Hajj, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Quando vocês acabarem a peregrinação, estiverem na peregrinação, num ponto, descerem de Arafat e tal, o que é para fazer? É para lembrar de Deus. É para pedir perdão a Deus. E aí depois do Ramadã, então, depois a gente saiu do Ramadã, primeira coisa que a gente faz que é se dirige a Deus para pedir perdão por aquilo que pode ter faltado, né? Por aquilo que a gente pode ter feito de errado e assim por diante. O segundo ponto é a pessoa pedir a Allah Azza wa Jal que aceite. Então, primeira coisa, tentar completar aquilo que pode ter tido de falta, de negligência, de erro, né? Segundo ponto, qual que é? A pessoa pedir a Allah Azza wa Jal que aceite. A pessoa يرجو قبول هذا العمل. يرجو أن يقبل الله تعالى منه هذه العبادة. يتوجه إلى الله بالدعاء وبأن يقبل الله تعالى هذه الطاعة. dito que creio que Ali radiyallahu anhu, sahabi, né? Que é Ali ibn Abi Talib, primo do profeta alayhi salatu wassalam, ou outro personagem. Importante a frase que essa pessoa disse assim: Kunu
لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. Aí ele depois disse: فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Então, sejam mais preocupados com Deus aceitar a ação, mais ainda do que a vossa preocupação com a própria ação. E a pessoa deve falar: tem gente que já reclamou isso, já disse: então para que a gente faz se a gente não sabe se Deus vai aceitar? Né? Isso aí é falta de humildade, e é como se a pessoa estivesse se dirigindo a Allah Azza wa Jal, dizendo que obrigatoriamente Deus vai aceitar. Né? Outras crenças às vezes até falam isso e dizem: não, eu tô salvo. Né? A gente conhece o caminho da salvação e pede que Allah Azza wa Jal aceita. Né? Tem uma vez estava com uma pessoa aí, era de outra religião e tinha várias pessoas, né? Várias religiões. Aí essa pessoa, não vou falar a religião dela, falou: olha, hoje a gente vai fazer uma oração de noite e vamos nos dirigir a Deus. Acho que se Deus não ouvir a gente, aceitar a gente hoje, é porque ele é surdo. Então o muçulmano não pode falar isso, jamais. A partir do momento que a gente fala isso, a gente deixa de ser muçulmano, né? Ou assim, atribuir a Deus uma qualidade que tem defeito, que não é perfeita, ou obrigar a Deus algo, né? Então o segundo ponto, a segunda educação, a primeira então, acabamos, né? Pedir perdão a Deus pelo erro, pela falta, pela negligência, e fazer algo que complete isso. O segundo ponto, a gente está dizendo o quê? Se dirigir a Allah Azza wa Jal pedindo que ele aceite. Que ele aceite. Vê o exemplo do Ibrahim alayhi salam, ele construiu o Kaaba, né? Aí vejam, o episódio onde Allah Azza wa Jal registra a construção da Kaaba, ele cita o que Ibrahim alayhi salam e o filho dele Ismail diziam quando construíam o Kaaba. Vê que nobre ação que ele estava fazendo. Deus ordenou ele construir a casa que é referência para todos os muçulmanos depois dele. Imagina que ação nobre. O que ele dizia? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. É um dua que Deus registrou, que Ibrahim, quando construía, ele estava dizendo o quê? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, aceite de nós, que o Senhor tudo ouve, tudo conhece. E aí ele fez outras preces também. Allah Azza wa Jal registrou essas preces. Até dentre as preces que ele fazia naquele momento, ele disse: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb, ó meu Senhor, envie entre eles um mensageiro deles mesmos. E o atendimento dessa prece foi o envio do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Tem um texto onde Aisha radiyallahu anha, a esposa do profeta alayhi salatu wassalam, ela ouviu o profeta alayhi salatu wassalam ler um verso. O verso diz assim: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah Azza wa Jal elogia algumas pessoas e cita as qualidades dessas pessoas que são elogiadas. Aí ele diz: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Aqueles que fazem, realizam, e os corações deles estão devotos, estão assim, com medo. Wajila. Annahum ila rabbihim raji'un. Porque eles vão retornar a Deus. Aí Aisha ouviu esse verso. Vê Aisha radiyallahu anha, a esposa do profeta alayhi salatu salam, assim, só assim no rodapé, dos companheiros do profeta alayhi salatu salam que mais transmitiram a palavra do profeta alayhi salatu wassalam. O que mais decorou e memorizou. A gente pode ter alguns dos discípulos do profeta alayhi salatu wassalam que conviveu com ele muito mais que outros, mas não transmitiu muito. Cada um tinha uma particularidade. Aisha transmitiu muito, né? E era a esposa dele.
Aí então ela perguntou, Ya Rasulallah, esses que têm assim o medo, assim, o coração está com temor, mesmo eles realizando, são aqueles que roubam, que praticam adultério ou que mentem? Aí o Nabi alayhi salatu wasalam disse não são esses. Esses que estão com o coração assim, com o coração temeroso, não são os que roubam, cometem adultério e tal, com medo de Deus, não. Aí ele disse, são aqueles que rezam, que jejuam, que dão caridade, que fazem as boas ações, e eles têm medo que Deus não aceite deles. Né? Vê. O elogio é a essas pessoas. Então, o segundo ponto, a gente se dirigir a Allah Azza wa Jal para que Allah Azza wa Jal aceite de nós. Né? Fazer correto, depois, astaghfirullah, pedimos perdão a Deus pela falta que pode ter tido. Segundo ponto, pedimos a Deus que aceite. Terceiro e último ponto, a gente deve sempre buscar fazer uma nova adoração depois dessa adoração que passou. Buscar o quê? Fazer uma nova adoração depois dessa que passou. De forma que a pessoa nunca para. A gente só para com a morte. Né? Allah Azza wa Jal disse ao profeta alayhi salatu wasalam, o verso do Coran disse, a palavra está em singular. Wa'bud rabbaka. Wa'bud é singular, está se dirigindo ao profeta alayhi salatu wasalam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. E adore ao teu Senhor até que chegue a hora da tua morte. Ou seja, não cessa. A adoração não cessa, a oração não cessa, a boa ação não acaba. Sempre a pessoa faz tem outra coisa para fazer. Depois de fazer uma adoração, tem uma outra adoração para fazer. Depois também, por exemplo, da gente estar ocupado com o nosso trabalho aí na vida, a tua profissão, o teu estudo, os nossos afazeres mundanos, quando acabar, dá espaço, dá tempo para a sua adoração também. A gente aprende disso também do versículo. Allah Azza wa Jal disse: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Se você se desocupar, fica de pé. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. E ao teu Senhor se dirija. Mais ou menos a tradução. Então, você acabou algo, já passa para outra coisa. Então, significa que a gente não tem o quê? Não tem descanso. Até mesmo o nosso descanso a gente faz com que seja adoração a Allah Azza wa Jal. Até é contado que um homem foi para o Hajj, né? Mas ele estava pensando que ia ir para o Hajj, né? Ele foi exatamente para o Hajj, mas ele não ligou que no Hajj também tem outras coisas para fazer. Aí quando ele chegou lá na mesquita sagrada, ele ouviu o quê? O chamado para a oração. Allahu Akbar. Ele falou: o que é isso? Aí falaram para ele: o chamado para a oração, a gente vai rezar o Asr agora. Ele falou: mas a gente não veio fazer o Hajj? Disseram para ele: sim, você veio fazer o Hajj, mas na hora da oração você reza. Tem a reza e também, no mesmo tempo, tem o Hajj. Isso é dito também, uma vez o Sheikh estava falando sobre casamento. A idade do casamento está cada vez atrasando mais, né? Antigamente nossos pais casavam com 15, 16, depois 20 e tal. Hoje não, tem que esperar ter condição, porque hoje é mais difícil, principalmente quem mora na cidade grande, tem que acabar de estudar, tem tal. Aí disseram, veio um pretendente para a menina, deixa ela casar, ela quer casar tal. Não, ela tem que acabar de estudar. Tudo bem, ela casa e acaba de estudar casada. Não precisa acabar de estudar e casar. Pode acabar de estudar, pode continuar estudando e também casa. Então, às vezes a gente o que? Coloca, não, isso, aí depois a outra parte e tal. Quando na verdade a pessoa ela pode reunir entre todas essas coisas. E assim a adoração. Então acabou o Ramadã. Vê, o Nabi alayhi salatu wasalam deu esse recado pra gente. Já ouviram falar dos 6 dias de Shawwal? Do jejum dos 6 dias? Que a gente tem aquilo que são obrigações, el fara'id, né?
no assunto do jejum, qual que é al-fard, a obrigação, e quem não cumprir sem ter uma isenção que o faça deixar de cumprir, está errando, né? Só tem Ramadã, os dias do Ramadã jejuar. Depois temos outros dias que são sunnah, né? São aconselháveis, são dias aconselháveis de se jejuar. Muitos são os exemplos. Entre esses a gente tem o que? Os 6 dias do mês de Shawwal. Então esses 6 dias do mês de Shawwal é o exemplo disso que a gente está falando. Quando você acaba uma adoração, continua com outra. Então o Nabi ﷺ disse assim: aquele que jejuar o mês de Ramadã e depois suceder esse mês de Ramadã, o jejum do mês de Ramadã, com 6 dias do mês de Shawwal, será como se tivesse jejuado o mês inteiro. Desculpa, o ano inteiro. O ano inteiro. Ou seja, não acabou. No Shawwal não é obrigatório, mas escolha uma sequência de dias de Shawwal para jejuar. Aí explicam, dizem, por que isso? O mês de Ramadã são 30 dias, geralmente, e Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala informou que as boas ações são multiplicadas por 10. Então quem jejuar o mês de Ramadã será como se tivesse jejuado quanto? 10 meses. Aí quanto falta para completar um ano? Falta 2 meses, né? Então quem jejuar 6 dias vezes 10, 60 dias, 2 meses, completando um ano. A pessoa calcula que, pela misericórdia de Deus, jejuou o ano inteiro, né? 10 meses porque foi multiplicado um mês, que é o mês de Ramadã, por 10, e 6 dias multiplicados por 10, 2 meses. Então esses 3 pontos a gente deve assim aprendê-los. A educação que a gente deve carregar em nossa vida depois de fazer algo de bom, uma boa ação, uma adoração. Primeira coisa, a gente pede perdão a Deus por aquilo que faltou. Segundo ponto, o que a gente faz? A gente pede a Deus que aceita. Terceiro ponto, procurar sempre depois de uma adoração que se completou, fazer a outra, buscar outra. E assim vai, o ciclo da vida continua. E aí a gente citou que Allah Azza wa Jalla disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adore a Deus adore ao teu Senhor até que chegue a hora da tua morte. نسأل الله تعالى القبول والتوفيق وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا مباركا معصوما، ونسأله تعالى أن يبارك لكم وفيكم وفي أهليكم وفي أموالكم وفي حياتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يوفق بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Vocês têm alguma pergunta?